Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos e temos um tema interessante, certamente útil para todo mundo, para a gente discutir hoje de manhã. Exatamente, você tirou as palavras da minha boca, doutor, porque eu ia falar exatamente isso, que é um tema que muitas pessoas vão se identificar, então já aumenta o volume aí do rádio. Se não se identificar, conhece alguém próximo, enfim, até pessoas mais velhas, a gente vai entender melhor sobre o assunto, que é dor crônica. Exatamente, dor crônica, por definição, é quando nós temos um quadro de qualquer parte do corpo reagindo com dor por mais de 12 semanas. Com 12 semanas nós temos 3 meses. Se a pessoa tiver qualquer parte do seu corpo com uma dor de cabeça, dor articular, dor na coluna, dor lombar, que esteja se estendendo por mais de 12 semanas ou 3, então se você tem uma dor de cabeça, uma dor articular, uma dor lombar, qualquer tipo de dor muscular, que é muito frequente, qualquer tipo de dor que se estenda mais do que 12 semanas ou automaticamente 3 meses, nós classificamos conceitualmente como uma dor crônica. E por que eu digo isso? Porque a gente sabe que existe aquela dor aguda que se resolve em 24, 48 horas, por exemplo, uma dor de dente, uma dor na unha, uma dor de uma pancada que a gente leva e que depois vai aliviando. Essas dores, obviamente, não são crônicas. O tema de hoje é discutir um pouco sobre esse problema que acomete muitos brasileiros, muitas pessoas em diferentes idades, que é a dor crônica, aquela que se estende por mais de 3 meses. Certo. E doutor, isso pode ser qualquer dor? Qual que é a mais comum? Dor na lombar, talvez? Essa é a questão principal. A maioria das dores que se classifica como dor crônica, diz respeito muito à estrutura esquelética do nosso organismo, osteomuscular e esqueleto. Então são dores musculares, dores articulares, dores ligamentares, dores ósseas, que são dores que incomodam muito, que deixam uma pessoa acamada. Certamente tenho a convicção que alguns ouvintes têm familiares que já passaram por isso ou ainda estão passando. Pode ser uma pessoa que está num leito de hospital, numa internação complicada, mais prolongada, um pós-operatório de uma grande cirurgia que obriga a pessoa a ficar ali durante muitos dias. Isso leva a dores crônicas, pela postura que não muda, a pessoa está sempre sentada, não consegue se mexer muito, as estruturas inflamadas, músculos, ligamentos, articulações. Então, certamente essas são as causas e os tipos de dor crônica que mais nos acometem. Sim, com certeza. E a dor crônica, ela tem tratamento quando ela já passou aí desse período que o senhor trouxe pra gente, doutor Edmo? Do mesmo jeito que a dor é crônica, ela se estende por um tempo maior que 3 meses, a gente já parte do princípio que o tratamento vai ser crônico também. Você não consegue resolver uma dor crônica com um único remédio, com um único tipo de tratamento e num tempo curto. Então a gente já passa a admitir que o tratamento para controle ou para resolução do problema, ele vai ser crônico. Quando eu digo tratamento para controle, eu estou dizendo, por exemplo, uma dor crônica relacionada a um câncer que é incurável, mas que precisa de um tratamento de dor devido aos acometimentos ósseos, as metástases que às vezes se acumulam em locais muito dolorosos, mas que a gente sabe, por outro lado, que não tem cura. Então essa pessoa, ela passa a ter um dia a dia ligado a tratamento para dor, com remédios, com outras terapias não medicamentosas, mas por um tempo muito prolongado. Isso seria um tipo de dor que você vai controlar. E existem algumas dores, principalmente dores musculares, articulares, que eventualmente são de duração longa, o tratamento, mas que você pode até eventualmente resolver quase que 100%. A gente vê isso muito no mundo esportivo, a gente vê muito isso quando a pessoa tem uma fratura num acidente automobilístico, num acidente de carro,
num acidente doméstico que ela se machuca e tem algum problema ligamentar, articular, um desgaste da idade, eventualmente nas articulações, você vê que há um tratamento quase 100% resolutivo, mas que também é crônico. Então aí você tem que adotar, em geral, várias modalidades terapêuticas, não só medicamentos, para tentar realmente ter uma resolução quase 100%. Certo, doutor. Bom, maravilha. E esse tratamento, essa busca pelo problema, ela tem que ser constante para que a situação não piore. Uma dor crônica pode ser motivo de uma cirurgia mais para frente? Pode acarretar nisso? Exatamente. A gente tem que partir do princípio que se o indivíduo tem uma dor crônica, ele tem um processo inflamatório estabelecido em algum ponto do corpo. Muitas vezes, se ele demora para procurar ajuda médica, ajuda de saúde especializada, ele pode até piorar esse quadro. Eu noto que muitas vezes as pessoas continuam fazendo atividade física por conta própria, sem uma orientação, e a atividade física, nesse caso, pode até agravar. Elas continuam a tomar remédios de uma forma de automedicação, e aí vai perpetuando os sintomas. Então, na verdade, o que eu deixaria como mensagem? A terapia da dor crônica, ela é multifuncional. Você vai usar em algum momento medicamentos, você vai usar outras alternativas como fisioterapia, acupuntura, laser, tratamentos com água, como a hidroterapia. Existe uma diversidade de terapias hoje que são úteis para controlar a dor. Existem médicos e profissionais de saúde hoje especializados em dor crônica. Nós temos mais recentemente o uso até da cannabis, que é a maconha medicinal para aqueles casos de dor crônica, mas a cannabis sendo usada por profissionais médicos autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Não são todos que estão no dia a dia convivendo com essa experiência de usar cannabis, mas é uma alternativa mais recente que a gente tem visto. E a gente sabe que o neurologista, o anestesiologista, que é o anestesista, o fisiatra, o fisioterapeuta, o pessoal da reabilitação, todo mundo em conjunto pode somar forças para criar um protocolo de dor crônica. Na verdade, eu acho que o resumo de tudo é um protocolo de dor crônica que tem que ser criado individualmente para cada situação. Você tem pessoas vítimas de acidente, você tem pessoas com sequelas de poliomielite, que são questões da infância, porque não teve vacina. Você tem aquelas pessoas que realmente têm alguma doença degenerativa, que foi surgindo ao longo da vida. Você tem as pessoas com cefaleia, com dores de cabeça crônicas, com dores na face, que são muito limitantes. Você tem os esportistas, né, que são vítimas de dor ao longo de toda a carreira, que acabam abreviando a carreira. Então, de acordo com a modalidade do trabalho, da profissão e, ao mesmo tempo, do perfil da pessoa, você vai criar um protocolo para tentar amenizar e fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida, tenha dignidade. Se é um câncer que está sem cura, você dá pelo menos dignidade à pessoa de não sofrer com as dores. Se é uma dor muscular, ligamentar, você vai tentar reabilitar essa pessoa. Então, existem protocolos específicos e individuais para cada situação. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pelas orientações. A gente volta a conversar na semana que vem, na segunda-feira, sempre nesse mesmo horário. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E minha mensagem, não soframos dor, né? O ser humano não foi criado para ter dor.